Mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo, nossos irmãos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, que este lugar aí na casa de vocês se torne uma extensão deste lugar aqui, e que vocês tenham a mesma reverência como se vocês estivessem na igreja. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo para os coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Em algumas passagens está dizendo o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Amém? Ele termina então com algo que é necessário nós sabermos discernir, nós sabermos aquilo que o corpo de Cristo fez lá na cruz. Uma pessoa, ele pode estar batizado, pode não estar batizado, tem várias linhas, várias pessoas entendem isso aí de um jeito, alguns não dão para quem não se batizou, outras igrejas dão para quem já nem se batizou, mas que crê no Senhor Jesus Cristo, e aí por diante. Aí vai de cada um. Agora, a parte de não discernir o corpo é muito importante. Nós precisamos saber o que é que nós estamos fazendo no momento da ceia. Nós precisamos saber, isso é discernir o corpo de Cristo. Porque ele diz, o que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, quer dizer, não compreendendo. E quantas pessoas têm que não compreendem, não entendem isso direito, e não sabem, acham que é um negócio legal, é um negócio bacana que é feito lá na igreja, onde todo mundo participa, mas não tem um conhecimento do que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, eu convido você para nós discernirmos o corpo de Cristo, para nós entendermos o corpo de Cristo, amém? Você faz um favor para mim? Você olha para essa pessoa do seu lado e diz assim: vamos entender o corpo de Cristo? Diz aí para ela: vamos entender o corpo de Cristo? Precisamos entender, para quando a gente vir tomar a ceia, opa, isso eu já sei. Pastor, não precisa ficar dizendo toda vez, opa, isso aí agora eu estou tranquilo, pastor, agora eu discerni, agora eu entendi o que é o corpo de Cristo. Para isso, eu vou ler para os amados irmãos, lá em Efésios 1:3. Se você quiser abrir lá, eu quero chamar o irmão Carlos aqui para nós fazer um negócio aqui. Gostei de um finalzinho da música ali. Isso aqui tem tudo a ver, essa canção tem tudo a ver com aquilo que o corpo de Cristo fez. Essa canção, ela tem tudo a ver com o que o corpo de Cristo fez lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele não foi assassinado. Eu quero que você entenda uma coisa: ele não foi assassinado, ele não estava lá porque ele não queria, ele não foi levado à força, ele não foi levado à marra, sabe? Ele não foi feito assim, de um jeito, ele foi traído. Isso sim, ele foi. Agora, o que Cristo fez? Ele fez uma entrega. Ele veio para morrer
por mim e por você. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu que estou dando, eu a dou. Ele falou: eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu dou. É uma coisa que Jesus Cristo já estava preparado. Isso faz parte de discernir o corpo de Cristo. Ele já estava preparado antes da fundação do mundo. Amém? Antes da fundação do mundo. Quer dizer, se o mundo não existia, não tinha um fundamento no mundo ainda, então eu também, você também e nossos antepassados, ninguém existia. Isso quer dizer que antes de haver uma civilização, antes de haver a humanidade, antes de haver alguém, antes de qualquer coisa, Jesus Cristo já estava preparado para esse momento. A Bíblia diz que Ele estava preparado antes da fundação do mundo. Ele já estava preparado antes que eu e você existisse. Ele estava preparado antes que você aceitasse a Ele. Antes que você dissesse: eu quero Jesus. Jesus já estava preparado. Aleluia, glória a Deus. Isso é você saber discernir. Temos pena, nos constrangemos, nós ficamos envergonhados, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, veio numa expectativa, né, para os seus, e daí diz que os seus não o quiseram. Já pensou? Você preparar tudo, deixar tudo pronto e ir fazer para aquela pessoa, e chegar lá a pessoa não quer. Com Jesus Cristo foi assim, veio para os seus, e os seus não quiseram. Preparou tudo de antemão, e quando chegou no dia, os seus não quiseram, mas nós quisemos. Amém? Você quis, eu quis, você que está em casa quis, nós queremos. E quando Ele veio para nós, Ele se doou. Então Ele se entregou. Ficamos constrangidos com as coisas que aconteceram? Ficamos envergonhados quando vimos um amor tão grande nos abraçando desse jeito? Ficamos. Eu fico envergonhado com isso, porque eu não consigo corresponder do mesmo jeito o amor de Cristo. Eu não consigo corresponder desse jeito, de entregar vida, porque assim, por um filho meu eu entrego a vida, pela minha esposa eu entrego a vida. Agora talvez por um irmão, por uma outra pessoa que eu não conheço, um amigo, daí já não. Não, daí não. Eu não daria um filho meu para morrer por alguém, não daria. Tenho certeza que você também não. Mas Deus deu. Então isso nos constrange, sabe? Isso nos constrange. E quando nós somos convidados então para participar da ceia, nós devemos de vir sabendo de tudo isso, que Jesus Cristo foi voluntariamente, Ele se entregou por nós, foi tudo calculado, tudo planejado, tudo aconteceu como era para acontecer, não saiu do controle da mão de Deus. Deus não perdeu essa batalha. Eu escutei um papa que já morreu, dizendo que foi uma vergonha, que foi um fracasso. Eu escutei um papa dizendo isso, gente. Um líder de uma grande religião dizendo que isso foi um fracasso. Não foi fracasso. Fracasso foi para o diabo, que não queria que Jesus Cristo fosse para a cruz. Fracasso foi para o Satanás, que não queria que Cristo fosse para a cruz, e chegou a falar na boca de Pedro. Mas Jesus Cristo mesmo assim disse: para trás de mim, Satanás. É porque a obra que Ele tinha que fazer por mim e você, Ele veio e fez ela completa. Não mudou nada. Do jeito como Ele foi preparado lá na fundação do mundo, Ele veio e fez. Porque Ele já te amava, Ele já te amava, Ele já te amava, Ele já te amava. Aleluia. E essa obra foi tão grande, que mesmo nós, às vezes nós olhamos para nós, eu vejo as manchas do meu pecado. Eu consigo ver aquilo que eu já fiz no passado. E se tem uma coisa que o diabo pode me acusar, é só daquilo lá, do passado. Eu consigo ver essas coisas. Só que Cristo, quando Ele nos vê mais alvo do que a neve. Amém? Porque foi isso que o sangue dele fez nas nossas vidas. E eu quero que você feche os seus olhos e cante comigo essa canção. Alvo mais que a neve,
mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Continue com os olhos fechados, isso. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Você sabe que não tem poder nenhum que possa fazer eu e você, nenhum poder pode fazer eu e você sujar essas vestes. Não tem poder. Todos os poderes que poderiam fazer a humanidade, aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, cair novamente, sujar as suas vestes novamente, Jesus venceu. Jesus já venceu. O Senhor Jesus Cristo falou muito menos sobre a questão do diabo, porque o diabo era só ele que vencia. As potestades era só Jesus quem podia vencer. Por isso Jesus Cristo não falou muito disso, mas ele falou bastante sobre falsa doutrina e falso apóstolo, falsos profetas, falsos ensinamentos, porque isso seria comigo e com você. Nós deveríamos de ter o entendimento, o discernimento de saber quando as coisas são verdadeiras e quando são falsas, porque demônio quem vence é Cristo. Ele já nos tornou mais alvo de que a neve, e nós só sujamos as nossas vestes quando nós não temos entendimento e caímos em falsas doutrinas, falsas palavras, não temos entendimento, e daí nós nos manchamos, é nós que nos manchamos. O inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas, não tem mais autoridade sobre você, não tem mais autoridade sobre mim. O inimigo é vencido, porque somos lavados no sangue do Cordeiro. Você sabe o que é o sangue do Cordeiro? Lá no Egito, foi só pintado o umbral da porta com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte não pôde tocar naquelas pessoas. Era num bem material, para você entender, era só na porta, mas já estava protegido todos dentro da sua casa. Agora imagina, isso era de um animal, agora imagina o sangue de Cristo sobre você. Imagina, nada mais pode. E por isso nós podemos cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, glória a Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, mano, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Vamos discernir o corpo de Cristo. Efésios 1:3, lá diz assim: bendito o Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Primeira bênção do corpo de Cristo é o que? As bênçãos conseguidas para você, para mim, para o teu filho, para a geração após você. As bênçãos foram conquistadas já em Cristo.
Então não tem nada que você faça, que você pague, que você dê dízimo, que você faça voto, que vai trazer bênção para você. A bênção que vem na tua vida, que você tem na sua vida, já foi conquistada através de Cristo. E a oferta, o dízimo, aquilo que eu faço como gratidão por aquilo que o corpo de Cristo fez lá na cruz. Porque eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. Se não fosse Cristo, podia ser a criança mais inocente que tem aqui. Não podia, não tinha como. Somente através de Cristo. Amém? Então, a minha bênção e a tua bênção já está conquistada onde? Em Cristo. Glória a Deus. Como também, versículo 4, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos eleitos. E olha, eu não precisei nem fazer campanha, irmã Sidney. Não precisei nem fazer campanha para ser eleito, sabe? Não precisei ficar bonzinho na época da campanha. Não precisei fazer nada. Simplesmente Deus, um dia na eternidade, escolheu o irmão Serginho, o irmão Sidney, a irmã Ana, o irmão Iago, o irmão Ademir, os irmãos todos aí, o irmão Gui. Lá na eternidade Deus te viu e te escolheu, te elegeu. Você não fez campanha, você não era bonzinho, você não deu presente, você não fez nada. A irmã lá que é visitante, o irmão que é visitante, Deus te escolheu na eternidade. E vocês não precisaram fazer nada. Não precisaram fazer campanha, irmã, horário eleitoral para ser eleito pelo Senhor. Não teve horário eleitoral gratuito para ser eleito pelo Senhor. Não teve nada disso. Simplesmente Deus te amou primeiro. Você nem nascido era. Deus já te escolheu, já te elegeu, já te predestinou. Aleluia. Tá, pastor, então já que eu sou um eleito, eu sou um predestinado, Deus me escolheu, então eu posso fazer o que eu quero. Não, está dizendo ali, que Ele te elegeu para que você fosse santo e irrepreensível. Glória a Deus. Foi para isso que Ele te escolheu. Ele não te escolheu para você fazer o que você quer da sua vida, até mesmo que a sua vida não é sua, é dele. Você é dele. A gente diz, eu sou todo teu, Senhor, né? A minha vida é tua. Então você tem que saber que a tua vida é do Senhor. E a maneira que Ele estiver conduzindo, você tem que aceitar e glorificar e ser muito grato a Ele, porque Ele sabe o que está fazendo. Amém? Deus sabe o que está fazendo. Ele te elegeu para que você fosse santo. Para que o pastor Sérgio fosse santo. Pastor Sérgio é santo? Não, não sou santo. Para que eu fosse irrepreensível, para que você fosse irrepreensível e santo. Mas você tem coisas a ser repreendidas, assim como eu. Você é santo? Também não. Mas estamos passando por um processo de santificação. Mas como eu e você não somos santos e nós somos repreensíveis, tem pessoas que nos repreendem mesmo. A minha esposa me repreende, a minha filha me repreende, eu mesmo me repreendo quando eu vejo que eu estou fazendo coisa errada. Mas e por que Deus me elegeu? Ele me elegeu em Cristo. Ele é santo e Ele é repreensível. Amém? Ele é irrepreensível e Ele é santo. E nele, por causa dele, eu me achego diante de Deus, aleluia. Por causa de Cristo você tem acesso às orações. Por causa de Cristo Deus ouve a tua oração. Porque você é santo? Não, mas Cristo é. E você está em Cristo. Eu estou em Cristo, aleluia. Por isso que Deus nos ouve. Por isso que Deus nos dá livramento. Por isso que Deus cria oportunidade de bênçãos maravilhosas na nossa vida. É por mérito nosso? Não. É porque Ele elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E aquele que é eleito em Cristo vai passar dificuldade, vai passar alguns perrengues, mas ele é abençoado. E ponto final. E ponto final. Vai ficar todo mundo rico? Não, não é a riqueza que Deus está falando.
Deus está falando de presença dEle. Deus está falando de oportunidades maravilhosas. Deus está falando de casamento bom, de filhos bons. Está falando de coisas maravilhosas na vida. É isso que Deus está falando. Não é só riqueza. Nem tudo se compra com dinheiro. Amém? Eu já falei. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E tem de monte. Mas é tão pobre. Aleluia. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O amor de Deus era tão grande que se representou através de Cristo se sacrificando na cruz, se entregando por nós. E por causa dele, nós não somos consumidos. Por causa de Cristo, nós não somos destruídos. Por causa de Cristo, nós respiramos, nós temos a misericórdia se renovando todos os dias da nossa vida, e aquilo que você ora para Deus, Deus ouve. Amém? Se Ele vai dar é outra coisa, mas Ele te ouve. Porque nesse dia que Cristo morreu lá na cruz, existia um véu no templo. E quando a gente fala véu, a gente passa a pensar que é como se fosse igual um pano daquele dali, né? Ou aquele véu assim fininho, né? Mas não, o véu, ele era como se fosse quase igual uma parede. Tinha peles ali prensadas, daí tinha ouro, naquele negócio, tudo era como se fosse uma parede. E atrás então ficava o lugar dos santos, Santo dos Santos. Ficava a arca da aliança e tal. E ninguém podia entrar ali, a não ser um sacerdote, lá uma vez ou outra, num tempo determinado. Ele entrava lá e levava os pedidos das pessoas. É como se a pessoa entrasse ali atrás e ficava todo o povo aqui, orando para que aquele que entrasse lá não tivesse pecado, para ele não morrer lá dentro. Então ele entrava lá, apresentava os pedidos do povo e saía. Era um só que fazia isso. Uma pessoa representava uma nação inteira. E olha, às vezes ele nem dormia 2 dias antes, 3 dias antes, para não sonhar e ter algum pecado em mente, alguma coisa, e entrar ali com aquilo dali e morrer lá dentro. Com a morte de Cristo, lá na cruz, a Bíblia fala que quando o céu se escureceu, para você ver que a natureza naquele momento ela sentiu. A natureza sentiu que o céu escureceu, a terra tremeu. A terra tremeu. E quando ela tremeu, o véu ele se rasgou de alto a baixo, como se Deus pegasse com a mão e dissesse: aquela separação que existia não vai existir mais. Aquela separação que existia pelo um véu não vai existir mais. Aquilo que era necessário um sacerdote levar e apresentar diante de Deus, levar os teus pedidos, levar o pedido de uma nação inteira diante de Deus, não é mais necessário que seja só ele. Não é só o pastor que pode fazer isso. Não é só a autoridade eclesiástica que pode fazer isso. Hoje vocês aí podem. A gente pode chegar diante de Deus agora e ser ouvido, coisa que os nossos cristãos, os nossos patriarcas, o povo que veio antes de Cristo não tinha essa chance. Não tinha essa chance. Então, isso é o que o corpo de Cristo fez. Tenha esse discernimento. Depois de Cristo, você teve acesso ao trono de Deus. Depois da morte de Cristo, você pode chegar a Deus e clamar a Deus. Pastor, mas eu tenho pecado. Você pode ir lá e clamar a Deus. Pastor, mas no passado eu fiz uma coisa tão feia. Vai lá, te arrepende e fala para Deus. E sabe o que é que Deus diz? Ele diz que Ele perdoa. Ele diz que Ele lança no mar do esquecimento. Para você ver como tem pecado. É um mar de tão grande, mas Ele joga lá e Ele não se lembra mais. Então quer dizer, a sua vida, a minha vida, ela pode ser uma antes de Cristo, mas depois que Cristo entra na nossa vida, depois que você está aliado com o Senhor, a sua vida é outra. O que era velho se foi, agora tudo novo se faz.
É como se você tivesse uma folha em branco na tua mão agora, para você começar a escrever a tua vida. É a oportunidade que Deus te dá. Quando você tem Cristo, esse discernimento do corpo, saber que Cristo fez isso por você, saber que agora você tem uma folha em branco, e ali você pode escrever o que você quer para a sua vida. Ali você traça, porque agora você tem esperança em Cristo, agora você tem fé em Cristo, agora você sabe que Deus está te ouvindo, e aí por diante. Então pode ser tudo diferente de como era antes. Você está vendo? Como pode ser tudo diferente? Porque agora você tem alguém que te ouve. E não é um psiquiatra, não é um psicólogo, não é um médico, não é uma pessoa bem de vida. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Deus dos deuses, aleluia, glória a Deus. E por causa de Cristo, você chega diante de Deus com todas as suas falhas. Eu chego diante de Deus com as minhas falhas e não sou repreendido. Por quê? Porque eu fui escolhido em Cristo. Cristo me representa. Cristo é o nosso advogado. É Cristo que fala por nós. É Cristo que diz aquilo que nós precisamos na realidade. Amém? Glória a Deus. Daí diz ali o versículo 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Irmão Sergino, o predestino, eu já falei aqui algumas vezes, mas tem irmãos novos e tem gente nos assistindo. O predestino, essa taça aqui, ó, quando ela foi feita lá na fábrica, a pessoa que estava moldando ela e tal, fazendo vidro, né? Ele estava moldando e fazendo isso para ela para servir alguém, né? Para levar água para alguém, levar uma bebida para alguém, um suco. Foi para isso que ela foi feita, é ou não é? Sabe que ela foi feita para não levantar o carro e botar ela debaixo para calçar o carro? Não, né? Você acha que o que dá se eu levantar o carro e botar ela debaixo? Vai quebrar, né? Esse púlpito aqui, ó, MDF, negócio bonito, bacana, chique demais, ó. Ele foi feito, ele foi predestinado. Quando eu falei com o irmão que fez essa maravilha para nós aqui, o predestino dele lá na fábrica era ele sair da fábrica e vir para ficar aqui na igreja, num lugar fechado, onde não pega água, porque se pega água ele dobra o tamanho dele, você sabe, né? Fica todo inchado, né? Então ele está aqui, não pega água, nada. Mas se eu pegar esse púlpito e começar a pregar ali na rua, deixar lá, daí pega sol e pega chuva, você acha que ele aguenta muito tempo? Não aguenta. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito, ao meu respeito. Ele ali está dizendo no versículo 5: e nos, quer dizer, inclui todos nós, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, né? Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, e por isso ele é o nosso Senhor. Somos filhos de Deus através de Jesus Cristo, porque o versículo continua dizendo, para si mesmo. Então quer dizer, ele nos predestinou para filhos para si mesmo, através de Jesus Cristo, segundo o que? O beneplácito da sua vontade. Segundo o que, pastor? O seu grande amor. O seu amor. Somos adotados como filho diante de Deus pelo amor. Não é de sangue, né? Nós não temos genealogia nenhuma com os judeus, nem com Jesus, nada, nem com Maria, nem com José. Fomos adotados através do grande amor de Deus, né? Porque fomos predestinados. Pastor, mas tem gente que pode ser predestinado e talvez ainda não voltou, não anda com Jesus? Tem muita gente. E quando se fala da predestinação, né, principalmente eu, né, não sei se alguns outros batistas, mas geralmente as igrejas batistas, na maioria,
são iguais às igrejas presbiterianas. Nós acreditamos na predestinação. Nós acreditamos que Deus tem os seus eleitos, que Deus escolhe, porque a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou. Quer dizer o quê? Deus já elegeu, já escolheu antes. E essas pessoas que Deus escolheu antes, é necessário o quê? Elas ouvirem a respeito de Deus. E quando elas ouvirem a respeito do Senhor, o Espírito Santo vai lhes convencer, e essas pessoas então vão converter o seu mau caminho. É assim que funciona. Ninguém vem ao Senhor, a Bíblia diz que ninguém vem a Jesus se o Pai não der primeiro. Então, você está entendendo? Deus elege, a pessoa ouve a respeito da palavra e ela vai para Jesus, porque o Pai deu por primeiro, já foi eleito. Pastor, mas e se tiver alguém que não foi eleito, pastor, e agora? Eu estou encucado, eu fiquei com medo, eu acho que tem uma pessoa lá que ela não foi eleita. Olha, eu não sei muito bem isso aí, mas a Bíblia também diz assim, ó, que todos aqueles que se achegarem, todos quantos se achegarem a Jesus Cristo, serão aceitos. Amém? Tem os eleitos? Tem, mas aqueles que se achegarem vão ser recebidos. Então quer dizer o quê? Tem lugar para todo mundo. Aleluia! Ela é uma arca que tem lugar para todo mundo. Glória a Deus. Nos predestinou por filhos, por adoção através de Jesus Cristo. Então quer dizer, sendo filho de Deus, nós temos regalias, somos abençoados, temos grandes oportunidades. E por que talvez aquele lá não tem? Porque talvez ele está usando o seu predestino mal usado. Talvez ele era para estar na igreja louvando ao Senhor, e ele não está. Daí a vida dele está se desgastando, porque ele não está sendo usado de acordo com aquilo que ele foi feito. É a mesma coisa que isso aqui foi feito para ser usado aqui, mas se ele não tivesse sendo usado aqui, estivesse lá na rua, estaria todo estragado. Tem muita gente estragada, tem muita gente doente, tem muita gente mal com a sua espiritualidade, mal no seu corpo, tem muita gente mal por aí. Porque foi predestinado para ser de Cristo, mas está sendo usado o seu corpo lá em outras coisas. Foi predestinado para estar louvando ao Senhor e talvez está adulterando lá fora. Foi predestinado para estar glorificando a Deus, para estar tocando para o Senhor, e talvez está fazendo coisas terríveis, vendendo droga, prostituindo-se, dando golpe nos outros lá fora. Então, quer dizer, ele foi feito para uma coisa, mas está servindo a outra. E daí automaticamente, enquanto ele não ouvir e não voltar para os caminhos do Senhor, a vida dele não vai ser sarada, a vida dela não vai ser sarada. Se foi predestinado, tem que estar diante do Senhor, e na hora certa vai estar diante de Deus. Amém? Diz ali ainda que essas pessoas, que foram eleitas no Senhor, que Deus já abençoou de antemão, começa lá no versículo 3 dizendo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Meu Deus, irmão Sidney, é tudo. Eu precisava de uma benção, pastor, eu precisava de uma benção. Deus já providenciou para você, já está pronto. Ele disse, olha, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, já está pronto, já está na nossa conta. Essas pessoas então são abençoadas, foram eleitas no Senhor, já eram predestinadas, já estão adotados em Cristo, Foi adotado em Cristo, que é discernir o corpo. Você não foi adotado porque você tem olhos azuis, você não foi adotado porque você é bonito, você é bonita, sabe? Você não foi adotado porque você tem olhos castanhos, olhos escuros, olhos verdes. Você não foi adotado porque você é careca. O irmão Serginho nem sei. Você não foi adotado por isso ou por aquilo. Você foi adotado por causa de Cristo, por causa de Jesus. Por causa dele você foi adotado. Isso é saber discernir. Por isso que Paulo diz, porque o que come e bebe sem discernir, sem saber essas coisas aqui, come e bebe para sua própria condenação, porque ele está comendo algo que nem sabe. Não sabe por que está fazendo. E é necessário. Se Paulo diz que é necessário nós saber discernir, então por isso você está aprendendo nessa noite.
Você está aprendendo que Deus já te abençoou em Cristo, que você foi eleito em Cristo, que você é filho de Deus por causa de Cristo. E versículo 6 ainda diz assim, ó, que é para o louvor e a glória de Deus. Aleluia. Tudo isso Deus faz para o seu próprio louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Isso quer dizer o quê? Deus aplicou o seu amor nas nossas vidas. Isso é a graça. Falar de amor é uma coisa, agora você exercer isso é a graça. Deus é amor, Ele é amor, mas quando Ele exerce isso na nossa vida, Ele está exercendo a graça dEle, que é algo que nós não merecíamos. A humanidade tinha afrontado o Senhor, a humanidade tinha feito coisas terríveis contra Deus. Então, através do amor dEle, através da graça, olha só, Ele nos fez agradáveis a Ele próprio, por causa do amado, que é Cristo. Quando o Salmo diz, agrada-te ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, quer dizer, se aproxime, se aproxime de Cristo, aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor da tua vida, que daí você vai fazer-se agradável a Deus. Porque olha só, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a Deus, através do amado que é Cristo. Quando você está em Cristo, você se torna agradável a Deus. Amém? Ah, pastor, mas se eu dar um dízimo bem bom, será que eu não compro esse amor? Não compra. Pastor, mas se eu dedicar toda a minha vida assim, fazer o bem, fazer um monte de coisa, mas se você não tiver Cristo, não vai adiantar. Você pode fazer o bem que for, não vai adiantar. O bem, como eles falam aí, né, fazer a bondade, né? Existe até um nome que eles usam para isso. Você fazer o bem para as pessoas, ele é válido sim, e o salvo em Cristo deve de fazer, deve de ajudar, deve de fazer essas coisas. O salvo em Cristo deve de fazer, mas não como modo para agradar a Deus. Ele tem que fazer porque ele já foi alcançado pelo Senhor, e como gratidão a Deus ele faz isso, mas ele não faz para comprar a salvação. Amém? Daí ele diz ali, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem nós temos a redenção pelo sangue? Por Cristo. É discernir o corpo. Eu discerno o corpo do Senhor, eu compreendo o corpo do Senhor, porque eu sei que nele eu tive a redenção. Quem aqui sabe o que é redenção? Redenção é, vamos supor, isso aqui era meu, foi roubado, foi perdido, mas eu compro de volta, eu pago de novo, para ele ser meu de volta. É isso aqui, é meu, já era meu, estava perdido, e eu quero de novo, eu pago de novo. Era assim, a humanidade estava perdida, afastada de Deus, já era de Deus, porque foi Deus quem fez, mas se afastaram, pecaram, acumulou pecado, isso gerou juros de pecado, porque nasceu com uma desobediência, mas já virou em homicídio, já virou em prostituição, já virou corrupção, já virou em matança. Estavam afastados de Deus, virou em idolatria com outros deuses, mas mesmo afastados, Deus paga o preço, dando o seu único filho e compra de volta. Isso é redenção. É assim que nós estávamos, afastados, longe, e Deus pagou o preço. A Bíblia diz que Ele não poupou. Deus não fez poupança. Deus não tem plano B. O plano dele é um só. É esse plano aqui, que antes da fundação do mundo nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus não poupou e deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz, estou misturando dois versículos, mas a Bíblia diz que, como ele não poupou o seu único filho, não poupar um filho
a Bíblia ainda diz assim: como também não nos dará com esse filho as demais coisas, aquilo que a gente precisa. Uma pessoa que dá um filho, ele dá tudo que for possível, e foi isso que Deus fez. Então, em quem nós temos a redenção? Em quem nós fomos comprados? Em Cristo. Ah, pastor, Cristo tinha muito dinheiro, muito rico? Não, a redenção foi pelo seu sangue. A Bíblia diz ali, a redenção foi pelo seu sangue. Olha só, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ele remiu, quer dizer, foi pago, acabou aquela dívida que nós tínhamos, aquela nota promissória que estava na mão de Deus para cobrar da humanidade, nós não tínhamos como pagar. Jesus Cristo foi lá e pagou. Ele remiu as nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça, do próprio Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você então nesse momento. Vamos cear. Vamos cear, vamos fazer parte da ceia do Senhor, sabendo que Deus nos elegeu, sabendo que todas as bênçãos já foram trazidas para a nossa vida, sabendo que fomos eleitos nele, sabendo que somos filhos por adoção, sabendo que tudo isso foi feito pelo amor que Deus tem, pela sua graça derramada em nós, sabendo que nós somos hoje redimidos por causa do sangue de Cristo. Então nós ceamos, então nós podemos nos colocar de pé, nós podemos fazer parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer parte da comunhão com os irmãos, porque nada interfere de nós podermos fazer parte disso, a não ser que nós não compreendamos isso, a não ser que você saia daqui e vá fazer completamente o oposto de tudo aquilo que foi falado. Daí eu digo para você, não tome. Agora, com a consciência que você tem, né, sabendo que Deus fez tudo isso por você, nessa consciência, por isso que Paulo disse: examine. Paulo não está dizendo não beba, não coma. Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tenha consciência disso, Paulo está dizendo. Você precisa ter consciência, precisa saber. Agora você sabe, então coma. Tendo consciência, você não vai pecar depois. Tendo consciência, você não vai tomar a ceia aqui e sair para o pecado. Tendo consciência, você não vai tomar a ceia aqui e se drogar. Porque você tem consciência. Você sabe do amor de Cristo por você e você corresponde a esse amor. Amém? Chamo a banda novamente para vocês fazerem aquela última canção. E nesse momento, enquanto a banda está fazendo essa canção, eu peço para que você, aí do jeito que você está, sentado, se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. O que importa é a reverência que você tem diante de Deus. Faça isso, ore ao Senhor. Se tem alguma coisa que você precisa pedir perdão para Deus nesse momento, você diz: poxa, pastor, Deus foi tão bom comigo, foi tão generoso, me escolheu, Deus me elegeu em Cristo, e eu não tinha percebido isso, e eu tenho levado uma vida toda errada, então eu quero pedir perdão para Deus. Então é agora, é esse momento, meu querido, é esse momento, minha querida irmã, é o momento de você pedir perdão para Deus, e dar um upgrade na sua vida, sabe? Dá um reset em tudo e começa tudo de novo, é agora. Esse é o momento, porque Deus, Ele te dá a oportunidade, é hoje, não é amanhã. Você tem essa oportunidade nesse momento, para orar a Deus e dizer: Deus, me perdoa, me perdoa. Até hoje eu não tive tanto discernimento como aprendi nessa noite com o Senhor. Então me ajuda também daqui para frente a não errar mais, a não pisar mais na bola, a não te ofender, a não trazer ofensas para o Senhor. Esse é o momento, ore a Deus. Maravilhoso Pai, é no nome de Jesus que nós nos entregamos ao Senhor. Ah, Deus maravilhoso,
Limpa, Senhor, as nossas vestes. Lava-nos, Pai. Nos purifica de todo mal, de todo pecado. Transforma nossas vidas, meu Deus. Muda, Senhor, o nosso ambiente. Muda, Senhor, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, nosso jeito de viver, Pai. Transforma, Deus. Muda, Senhor, a tua igreja. Muda, Senhor. Entra com provisão, Pai. Que nós nos tornamos mais espirituais, meu Deus. Meu Deus, no nome de Jesus, que nós sejamos mais espirituais, que o Teu Espírito Santo tenha, Senhor, a liberdade de agir no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa, Senhor, nos convencer, porque essa é a obra do Espírito Santo, nos convencer de todo mal, de todo pecado. Deus, obrigado por a oportunidade que estamos tendo nessa noite de participar, Senhor, de participar da Tua ceia, de participar desse momento maravilhoso. Oh, Pai maravilhoso, louvado seja o Teu santo nome. É pelo Teu sangue, Cristo, é pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que temos livre acesso ao Senhor. Nós entendemos o que o corpo de Cristo fez, nos libertou de todo mal, de toda corrente que nos aprisionava. Somos livres no Senhor, somos livres em Deus. Aleluia. Nada além do sangue do Senhor Jesus, o sangue que nos comprou, o sangue que nos purificou. Aleluia. Por isso nós podemos nos achegar diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor mostrou sua graça lá na cruz do Calvário para nossas vidas. Aleluia. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos fazer a fila e pode vir. Isso, venha. Venha participar da ceia do Senhor. Venha estar em comunhão com o Senhor. Aleluia. Receba o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Mostra tua graça, Esse é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído lá na cruz do Calvário, em favor da sua vida, em favor da sua alma. Você é livre. posso me achegar Você pode se achegar. somente pelo Aleluia. Isso, receba do Senhor o alimento para sua alma. nos lava Os pecados que nos traz estar. Seja restaurado pelo Senhor. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou
Jesus, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque você foi até o fim, Senhor. O Senhor não voltou atrás, o Senhor não pensou em desistir, mas o Senhor levou em frente o seu plano, aquilo que o Senhor tinha planejado antes da fundação do mundo, antes de acontecer as coisas. O Senhor concretizou lá na cruz do Calvário através do seu Filho. E nós nesse momento, nós participamos da ceia em comunhão, toda a igreja. Fazemos isso em memória de Cristo. Fazemos isso entendendo o que o corpo de Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Ele limpou as nossas feridas, Ele sarou as nossas vidas, Ele nos limpou dos pecados, Ele nos redimiu das ofensas contra o Senhor. E por isso, meu Deus, muito obrigado. Nós recebemos o pão nesse momento, glorificando o Teu santo nome. Amém. Que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor, obrigado. Essa terra não merecia que o sangue de Cristo fosse pingado, Senhor, fosse derramado nessa terra, mas seguiu, meu Deus, aquilo que era da Tua vontade. Nós nos constrangemos, Pai, com isso, mas sabemos que tudo é pela Tua vontade, pelo Teu querer. Obrigado, Deus, que o plano de salvação está concluído nas nossas vidas. O que era necessário para nós sermos salvos, Pai, o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. E nós te damos graça, Pai, louvamos o Teu santo nome por isso. Sabemos que o Senhor tem concluído uma grande obra nas nossas vidas, que é a obra da santificação. É a obra, meu Deus, que o Senhor está nos lapidando, está nos aperfeiçoando. E nós somos gratos ao Senhor por o Senhor não desistir de nós. E nesse momento, então, nós bebemos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, em memória daquilo que Cristo fez lá na cruz. Amém, Jesus. Pode receber, pode beber do sangue do Senhor. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. E você diz: Amém, Jesus.